Bom dia para todos. É com enorme honra e prazer que temos hoje a professora doutora Andréia Souza Gama, que estará nos apresentando um tema muito interessante: políticas de enfrentamento à pobreza, agenda fundamental nos objetivos do milênio. Vamos aprender muito com ela, tenho certeza. Professora, muito bem-vinda para o nosso happy hour na internet. Lhe passo o microfone. Bem-vindos a todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, né, da Mirelle, do Gregory. É um prazer conhecer o trabalho de vocês, né, conhecer os objetivos dessa ONG, né, e poder contribuir de alguma forma, né, para o desenvolvimento das ações de vocês. Enfim, estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem e acharem interessante a minha contribuição, estarei sempre à disposição de vocês, né? Foi um convite bem interessante, porque, em geral, a gente fala para os nossos, né? E dessa vez eu vou falar para quem não é da área, né? Acho que aqui não deve ter, provavelmente, ou poucos assistentes sociais ou da área explicitamente social. Então, é sempre um desafio e sempre uma novidade, né? Novidade para vocês que podem estar ouvindo e aprendendo coisas novas, e também para mim, porque vou ouvir perguntas novas, né? Isso é sempre instigante, isso é sempre importante em qualquer processo de debate, né? E de ampliação do conhecimento, enfim. Bom, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, né? E o que eu vim trazer para vocês hoje é um pouco uma reflexão sobre as temáticas do enfrentamento à pobreza, né? Das políticas relacionadas a esse objetivo, né? E pensar um pouco essas políticas no interior dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, eu não preparei uma apresentação muito longa para não cansar e para a gente poder ter tempo também para o debate. Até queria pedir, né, Mirelle ou Gregory, se pudessem. Eu pensei em falar meia hora e depois a outra meia hora a gente deixar livre para as pessoas poderem se manifestar e fazer perguntas e tudo mais, tá? Então, eu fiz poucos slides. Se vocês depois quiserem ter esses slides, vocês podem contactar a Together for Peace, já está com eles e eles podem disponibilizar sem problema nenhum, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então, esse é o tema da aula, né? Pensar as políticas de enfrentamento à pobreza como um dos objetivos fundamentais na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram assinadas por grande parte dos países inerentes à ONU, né? E incluindo o Brasil, né? E a gente vai um pouco conversar sobre esse tema, né? Bom, a primeira observação que eu queria trazer para vocês é que o enfrentamento da pobreza, ele não é um tema novo. Ele é um tema que faz parte dos compromissos das agências federais há muito tempo. Tá? Já data da década de 60 a inserção, ou até antes, né, a inserção do enfrentamento à pobreza como um dos objetivos principais, né, não só da ONU, mas de outras agências também
internacionais, né? Inclusive aquelas bem direcionadas ao combate à fome, à pobreza e tal. Bom, aí vocês poderiam perguntar assim, mas por que isso? Por que que esse tema não sai nunca da agenda, né? Por conta de uma preocupação fundamental que a ONU tem de garantir um desenvolvimento social e econômico que garanta um nível de civilização aceitável nas determinadas conjunturas históricas, né? Então, a ONU, ela defende, a ONU e diversas agências que são vinculadas a ela, defendem uma agenda onde o desenvolvimento social e econômico caminhem juntas. A partir desse entendimento, se pode evitar guerras, conflitos entre nações, né? Que é um objetivo muito importante, né, da ONU, e garantir mesmo níveis de cidadania aceitáveis, né, na contemporaneidade para a maior parte dos países. Então, a pobreza é, de fato, um problema que aflige grande parte da humanidade, né? Você tem continentes onde grande parte dos países, né, na África e na América Latina, por exemplo, enfrentam índices muito elevados de pobreza. Mas não só esses países, né? Porque a gente tem muita clareza, né? Quando a gente pensa a pobreza no mundo, logo vem à mente, né? Os países africanos, a fome na África, as crianças com desnutrição severa, né? Mas o problema da pobreza hoje se complexificou de tal forma que a pobreza se manifesta na maior parte dos países, inclusive países com alto desenvolvimento econômico, né? Como essa pobreza vai se expressar é que vai ser diferente para cada país ou grupos de países. Então, a pobreza, e as políticas de enfrentamento à pobreza não são uma temática nova. E elas tomam novas configurações na medida em que essas agências multilaterais vão assinando e criando novos documentos, novas pactuações internacionais. A última pactuação internacional é essa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que tem uma agenda até 2030, né, a ser atingida com 17 objetivos, tá? Então, nós vamos tratar aqui de um objetivo e o primeiro, tá? Ele é o item 1 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por que desenvolvimento sustentável? Porque a ONU já trabalha com uma concepção de que o desenvolvimento social e econômico hoje no mundo, face aos enormes problemas ambientais que se espalham pelo mundo, hoje nenhum tipo de desenvolvimento não pode deixar de ter essa adjetivação. O desenvolvimento tem que ser sustentável. O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social tem que ser sustentável. Então, hoje, desenvolvimento social tem um qualitativo, que é ser sustentável em todas as suas, na sua plenitude, né? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um pouco apresentar para vocês a experiência brasileira relacionada ao enfrentamento à pobreza e por que essa política ela foi e ainda é considerada importante enquanto um exemplo ou um modelo, né, exitoso de enfrentamento à pobreza. E é isso que eu vou buscar mostrar para vocês, né? Aquilo que o Brasil trouxe, né, de forma muito breve, claro, o que o Brasil trouxe de contribuição
para esse objetivo relacionado ao enfrentamento à pobreza e que as agências internacionais se inspiram e têm o modelo brasileiro como um modelo exitoso. Claro que exitoso não quer dizer isento de problemas, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bom, então, como eu disse a vocês, são 17 objetivos, né? Todos eles têm alguma vinculação, alguma relação explícita com a sustentabilidade, né? Muitos desses objetivos, como eu disse, não são novos, né? Alguns são, outros não são. Por exemplo, a igualdade de gênero, a questão da educação, da saúde, não são temáticas novas, né? São temáticas já com acúmulo, né? E com políticas sendo desenvolvidas nos países relacionados a essas temáticas. E o objetivo 1, né, é exatamente esse que está projetado aqui para vocês, né? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Tá? Bom, então, aqui nesses são 5 subitens que eu vou ler aqui para vocês, tá? São 5 subitens, e depois a gente vai comentar esses objetivos confrontando com a política de enfrentamento à pobreza no Brasil. Tá? Então, vamos lá. O primeiro, né? Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Bom, isso já é algo que vocês devem registrar, que eu vou voltar a esse assunto. Aqui tem uma definição de pobreza extrema, né? A definição de pobreza extrema aqui, ela é uma definição, a princípio, monetária, ok? Quer dizer, pobreza extrema é aquele grupamento que vive com menos de $1,25 por dia. Bom, continuando. 1.2. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Veja, aqui já há um desenvolvimento do conceito de pobreza. Já se coloca que a pobreza não é um fenômeno, é um fenômeno que tem várias dimensões, ou seja, a pobreza não é só ausência ou insuficiência de renda. Tá? E que essa definição também é condicionada pela realidade local, ou seja, pela definição nacional. Ou seja, aquilo que o Brasil vai definir população que vive na pobreza é de uma forma. Na Namíbia, pode ser de outra forma. Em Bangladesh, pode ser de outra forma. Nos Estados Unidos, pode ser de outra forma. Tá? Então, não há uma proposição pela ONU de uma definição que não leve em consideração as realidades nacionais. O que uniformiza é a renda, $1,25 por dia, tá? Então, isso uniformiza. Mas a pobreza não é somente a ausência de renda, isso a gente vai falar daqui a pouco. E eles, inclusive, colocam isso em todas as suas dimensões, tá? Bom, 1.3. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Bom, aqui a definição já avança um pouco mais, né? Já avança no sentido de que, para enfrentar a pobreza, não basta você distribuir dinheiro nas mãos das pessoas,
né? Se fosse assim, os governos, não, vou dar $2 por dia para cada pessoa. Quanto se calcula isso por mês? Vamos calcular isso em relação ao PIB e vamos ver o que é possível, né, fazer para diminuir ou erradicar a pobreza extrema. A pobreza extrema. Mas não é assim. Não é assim que as políticas de enfrentamento à pobreza se organizam, né? Elas necessitam estar no interior de sistemas de proteção social. E a gente vai falar disso mais à frente na realidade brasileira, né? E que esses sistemas de proteção social tenham uma cobertura ampla e que essa cobertura envolva toda a população considerada pobre e vulnerável. Aí já não é só a pobreza extrema, ok? Bom, 1.4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, isso inclui o trabalho, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias, serviços financeiros, aqui eu não consigo ler, incluindo microfinanças. Ou seja, que se garanta para a população pobre e vulnerável condições e recursos que promovam maiores níveis de igualdade. Isso está muito relacionado com o acesso ao trabalho e à propriedade, né? Não a propriedade necessariamente a propriedade privada, como a gente entende, né? Lotes de terra, não necessariamente isso. Mas a posse e a propriedade de bens e recursos necessários para que as pessoas consigam viver com um mínimo de dignidade e cidadania, né? E isso passa por acesso a recursos, né? Não apenas a bens de oportunidade, mas a bens que impliquem algum nível de redistribuição. E, por fim, o item 1.5, né? Que seria construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Aqui vocês vejam que aparece de forma muito clara a questão relacionada aos problemas ambientais, né? Socioambientais, né? E que se oportunize a essas populações mais vulneráveis e que em alguns países são a maioria da população, né? Algum nível de proteção a esses eventos extremos, né? Eventos de desastres econômicos e desastres ambientais em sua maioria, né? Então, garantir que essas populações tenham como suportar, né? Que não sejam extremamente vulneráveis a suportar pandemias, como o que a gente vem vivendo, né? Desastres ambientais, crises econômicas agudas, né? Então, esse também é um objetivo importante, um desafio, né? Para a grande maioria dos países. Até porque isso envolve uma ampliação, né, da concepção da pobreza, né, que é geralmente muito restrita, tá? Bom, e aí ele detalha esse último subitem do primeiro objetivo, né, como garantia de uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, né, por meio, inclusive, da cooperação entre países, né, em particular os países menos desenvolvidos, no sentido de implementar programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. E também criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento em favor dos pobres e também sensíveis a gênero. A gente vai entender por que isso, por que é sensível a gênero.
para apoiar investimentos e ações de forma a acelerar, né, a erradicação da pobreza. Então, o objetivo sempre é erradicar a pobreza extrema e impactar de forma contundente nos indicadores de pobreza, ok? Bom, então esse é o que compõe o primeiro objetivo, que é o objetivo que a gente está tratando aqui, né? De enfrentamento à pobreza como um objetivo fundamental e perene, né? Porque ele não vai sair da agenda, né? E perene das instituições multilaterais. Bom, mas aí a gente passa para pensar um pouquinho sobre esse objetivo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e eu acho que é o que vocês também devem estar aí refletindo, bom, o que é pobreza, afinal, né? No próprio objetivo do desenvolvimento sustentável, aparece coisas diferentes, né? Aparece ali uma definição de pobreza extrema com corte de renda, né? Aparece uma ideia de pobreza em todas as suas dimensões, né? Aparece a pobreza também como sensível a gênero, né? Aparece a pobreza como ligada à necessidade de um sistema de proteção social, ou seja, não é algo que como eu disse, né? Fiz aquele paralelo, não é algo que o governo vai e define, vou distribuir, né? Vou calcular $2, estou chutando, absolutamente aleatório, $2 por dia para cada pessoa considerada pobre e extremamente pobre no país, e vou distribuir $2. Eu já estou acima daquilo que a ONU preconiza, né? Isso acabaria com a pobreza? Perguntaria a você. Pena que não dá para vocês responderem agora. Mas provavelmente não. Provavelmente não. Se isso fosse eficaz, isso já teria sido implementado, né, de alguma forma em algum país. E isso não aconteceu. Não há experiências internacionais de distribuição de recurso acima da linha da pobreza que tenha impactado consideravelmente sobre os indicadores de pobreza no sentido da erradicação da pobreza extrema. Mas por que isso? Bom, primeira coisa é que a pobreza ela é um fenômeno social extremamente antigo, né? Se a gente for pensar aqui na época antes de Cristo, né? Como é que tinha pobre? Claro, tinha, né? A pobreza sempre fez parte da história da humanidade. Só que ela então é histórica, mas ela se modifica historicamente. Então, o que era identificado como pobreza ou como pobre há mais de 2.000 anos atrás, era de uma forma. Na Idade Média, era outra forma. Na Revolução Industrial, se modificou completamente. E agora, também se toma novas configurações, novas roupagens, com outros elementos, inclusive com elementos socioambientais, como a gente viu antes. Então, primeira coisa é que a pobreza ele é um fenômeno histórico, um fenômeno sócio-histórico. Ele é um fenômeno das sociedades, um fenômeno social que se apresenta ao longo a partir de diferentes formas e com diferentes configurações, inclusive na forma do seu enfrentamento. Ela também não pode ser apenas considerada ausência de renda, né? É claro que a renda é um fator fundamental, porque vivemos numa sociedade mercantil, né? Numa sociedade capitalista, onde
o dinheiro é fundamental para a aquisição da sobrevivência das pessoas, né? Poucas pessoas podem, no mundo, sobreviver utilizando apenas os recursos naturais, sem nenhum tipo de mercantilização, né? São poucas as sociedades, né? Sociedades indígenas muito isoladas, enfim, né? Isso não é a realidade da grande parte da humanidade. Então, a renda é um fator fundamental, né? Para o enfrentamento, para a sobrevivência das pessoas e das populações. Veja, a pobreza, ela sempre teve essa característica importante de estar ligada necessariamente à ausência de renda? Não. Já se concebeu pobreza por você estar em castas inferiores, você ser escravo, enfim, uma série de outros elementos que estão para além do aspecto da renda, né? Então, a pobreza, contemporaneamente, ela é definida como um fenômeno de múltiplas dimensões, tá? Aí eu gosto sempre de colocar essa pergunta para os meus alunos, né? Eu diria assim, bom, uma família com a mãe, o pai e 3 filhos, ok? Uma família típica no Brasil. Que nessa família, essa mulher é uma família pobre, com poucos recursos, mora numa comunidade periférica, e essa mulher sofre violência doméstica. Em algum momento, essa mulher rompe esta relação. Esse homem sai da casa e ela fica com os 3 filhos. E ela não tem uma qualificação elevada, bom, seu marido também não tinha, mas ela tem que ir ao mercado de trabalho e a sua inserção é uma inserção subalternizada, então ela gera pouca renda para sustentar sua família. Aí eu perguntaria para vocês assim, esta família é uma família pobre e vulnerável? Aí é uma pena que a gente não pode fazer essa troca, né? Nesse momento. Aí uns vão dizer assim, não, essa família é pobre, é uma família pobre e vulnerável, né? Porque ela é chefiada por uma mulher, essa mulher traz uma renda muito baixa para o seu domicílio, ela tem 3 filhos, né? E aí depois a gente vai falar de por que famílias com crianças são famílias mais expostas à pobreza. E é uma família, sim, pobre e vulnerável. Bom, então vamos pensar aqui. É uma família pobre e pode ser vulnerável. Mas o fato desta mulher ter rompido uma situação de violência e ter rompido com a exposição dela e de sua família a uma situação de violência constante, isso não significa que essa família conseguiu romper uma situação de vulnerabilidade? O que é estar em uma situação de vulnerabilidade? É estar mais pobre de recursos materiais ou livre de violência? Então, para vocês verem que o debate sobre a pobreza, ele tem vários elementos. Então, essa família podia estar num nível de pobreza, agora ela pode ter caído para uma situação de extrema pobreza. Mas do ponto de vista do bem-estar familiar, esse bem-estar, ele se elevou. E isso impacta sobre a forma de vivência dessa família. Então, você tem aí uma combinação entre diminuição de renda e condições de vida. A pobreza, ela não pode ser interpretada apenas como ausência de renda. Esse é um problema, em geral, muito presente nas políticas de enfrentamento à pobreza
ao redor do mundo. É essa concepção restrita de que pobreza é só ausência de renda. Então, a gente resolvendo o problema de renda, a gente resolve os outros problemas. Não necessariamente, né? De resolver ampliar a renda dessa família, e essa família está exposta à situação de violência doméstica, a estar vivendo num ambiente onde a violência está presente no seu cotidiano e onde essas pessoas já foram expostas a situações graves de violência, né? Onde ela não tem acesso à água potável, né? Onde ela não tem acesso a um mínimo de saneamento básico, onde a sua casa enche em toda enchente, como aconteceu agora no Acre, né? Então, a pobreza, ela tem esse caráter de multidimensionalidade. E é exatamente ter esse caráter e também ser variável entre os países, porque no Brasil ela se expressa de uma forma, nos Estados Unidos ela se apresenta de outra forma, no Peru ela se apresenta de outra maneira, né? Então, a forma de se interpretar a pobreza, das causas dessa pobreza e de como ela se manifesta, né? E isso vai absolutamente influenciar a resposta que os países vão dar a essa pobreza, ok? Então, há também duas grandes ideias que estão em confronto quando a gente fala sobre a pobreza, que é a culpabilização do pobre, ou seja, de que a pobreza é advinda do fracasso individual, tá? Então, as oportunidades estão aí, né? Tô trabalhando dentro desse discurso, tá? As oportunidades estão aí, estão dadas, estão postas, né? Essa pobreza, ela vai se dar porque as pessoas ou não se esforçam, ou não se esforçam, ou não querem trabalhar, enfim, há todo um discurso moral, mas não apenas moral, porque esse discurso embasa políticas de cunho neoliberal, né? Então, não é apenas um discurso de senso comum da população. Ele é um discurso que está presente em políticas de enfrentamento à pobreza, muitas delas com um caráter neoliberal, né? De que é o indivíduo que é responsável pela sua pobreza e também será responsável por sair dela, ok? E há uma interpretação de que a pobreza ela é fruto da exploração do trabalho e do desenvolvimento desigual, do desenvolvimento socioeconômico desigual em países, né? Então, nesta concepção, a pobreza ela é tida e interpretada de forma mais complexa, né? Bem mais complexa, como um fenômeno que tem diferentes aspectos e que, portanto, qualquer tipo de resposta precisa ser resposta combinada. Você tem que ter desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Você tem que ter política econômica e política social que caminhem juntas, ou seja, não há uma política como a gente hoje vive muito situações maniqueístas, né? Então ou é o emprego ou é a saúde, né? Ou é desenvolvimento econômico ou é desenvolvimento social. Quer dizer, a gente vive dicotomias que são dicotomias que não levam a nenhum lugar produtivo, porque não tem emprego se você não tem trabalhador vivo e com saúde, né? Ao mesmo tempo, você tem impactos sobre a saúde se você também não gera. Você está nesse sistema em que você precisa ter renda, precisa ter trabalho para sobreviver. Então, isso também impacta sobre a saúde. Então, os fenômenos, eles não são uma coisa ou outra, eles são integrados, né? O desenvolvimento social, a política social, que é o veículo principal, né, de desenvolvimento social, as políticas sociais, melhor dizendo, porque elas são no plural, elas não podem estar subsumidas, né, ou absolutamente secundarizadas. Hoje eu já não diria nem que elas estão secundarizadas, não, elas estão subsumidas, né? Por quê? Porque você precisa ter um desenvolvimento econômico de uma natureza
de um tipo onde você precisa retrair o papel do Estado, que é o grande promotor sociais, né? E aí, às custas do gasto social, você gera, é o que é possível gerar econômico. Então, são lógicas absolutamente ineficazes. Por quê? Porque se você tem uma população pobre, com baixa educação, com baixos índices de saúde, né? Você também não tem uma população, do ponto de vista econômico, que consome. Do ponto de vista social e político, que seja uma população cidadã, né? Que você tenha uma perspectiva de que os seus cidadãos, seus irmãos, né, de nacionalidade, tenham um nível de vida minimamente aceitável. Então, isso também é algo do ponto de vista ético importante, né? Então, a desigualdade social, ela já não é mais aceitável do ponto de vista internacional, né? Então, países com extrema desigualdade são países em que essas agências têm um olhar ali, né, direcionado para esses países, né? Então, a forma de interpretação da pobreza, das causas da pobreza, do que é ser pobre, vai direcionar as diferentes formas de enfrentamento da pobreza e os distintos padrões de proteção social, né? Então, no Brasil, aí agora eu vou ter que avançar um pouquinho mais rápido, que eu nem sei quanto tempo me falta aqui, né? No Brasil, o que a gente tem, né, é um sistema de proteção social que é a Seguridade Social, né? A Seguridade Social brasileira, ele é o nosso sistema de proteção social, né? E ele é baseado num tripé, tá? Previdência social, que é a espinha dorsal de qualquer sistema de proteção social no mundo, que são a proteção social ao trabalho, extremamente direcionada ao trabalho, a ausência dele, né? Auxílio-doença. Quando você se aposenta, você se retirou do mercado de trabalho, né? Que são benefícios clássicos, né? Quando você se acidenta, o acidente de trabalho. Então, tudo isso conforma a Previdência Social, né? É a espinha dorsal de qualquer sistema de proteção social. Então, a nossa Seguridade é baseada na Previdência Social, na saúde e na assistência social. Então, há essa triangulação. Além disso, a gente tem a política de educação, né, que não está no escopo da Seguridade Social, mas que também é considerada uma política social, dentre outras. Bom, mas dentro dessas três, desse sistema de proteção social, qual seria a política social mais direcionada para o enfrentamento da pobreza? É a política de assistência social, que é aquela que a gente menos conhece, né? É aquela que tem o primo pobre, né? Vocês aqui são muito jovens, não vão lembrar dessa piada, né? Desse pronto, o primo rico e o primo pobre, né? Então, o primo rico é a previdência social, o primo pobre é a assistência social. A assistência social, ela passou a ser uma política dentro da Seguridade Social após a Constituição de 88, né? Então, a assistência social, ao ser política pública, ela rompe com aquela ideia da caridade, da benevolência, da primeira-dama que faz ações de assistência social. Claro que a gente ainda tem no Brasil isso, né? A gente não se extirpa práticas sociais e políticas somente com a canetada da lei. Isso é um processo que vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, a assistência social, ela passa a ter um estatuto de política pública e, portanto, é direito do cidadão com recurso, com financiamento público direcionado para financiar essa política, né? Ela foi conformada dentro de um sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social. Não sei se vocês já ouviram falar. O SUS a gente já ouviu falar, né? Que ele é mais antigo, inclusive, né? O SUS ele vem depois, né? Na década de 90, a partir de 96, né? A LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamenta. Bom,
O Sistema Único de Assistência Social, ele hoje está implantado em todo o território nacional, tá? Em todos os municípios, a política municipal, estadual e federal, nos 3 níveis de governo, para desenvolver esta política, né? E ela tem como foco, segundo o que está na Constituição, né, benefícios e serviços socioassistenciais direcionados, em grande parte, para crianças e adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais, que sempre foram o foco da política de assistência social ou dos programas de assistência social antes de 88. Então, aqui vocês já veem que tem grupos específicos onde a assistência social se direciona de forma mais contundente. A política de assistência social, ela é uma política universal, mas para quem dela necessita. Ou seja, se eu, Andréia, acontece uma hecatombe na minha vida e eu perco meu emprego, perco minha casa, perco tudo e vou morar na rua, tô dando um exemplo assim bem radical, né? Eu passo a ser usuária dessa política, ou seja, qualquer pessoa pode ser usuária da política de assistência social. Ela é universal. Mas eu, por exemplo, eu não preciso. Eu não preciso ir lá tentar um benefício de prestação continuada. Eu não preciso ir num CRAS para solicitar a entrada no Bolsa Família. Então, eu não necessito. Mas se um dia eu necessitar, eu posso acessar gratuitamente, como uma cidadã brasileira, eu posso acessar a política de assistência social. Tá? Então, ela é universal, mas para quem dela necessita. Tá? Então, a necessidade social é que vai implicar no acesso a essa política. Tá? Mas crianças, adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais são aqueles grupos sociais onde a assistência social tem tradicionalmente como foco. Bom, e aí nós temos 2 experiências importantes e que são experiências que são analisadas com lupa, não só no Brasil. Bolsa Família é aquele, então, que tem mais... ele é mais famoso, né? De fato, o programa Bolsa Família é famoso, né? Ele é um programa que Unicef, ONU, agências de combate à pobreza, à fome, né? Tem como modelo de inspiração e de replicação em vários países, né? Então, ele não é um programa que ele é só importante a nível nacional, ele é importante também enquanto uma formou uma política internacional de combate à pobreza extrema. Tá? Bom, mas nós não temos o Bolsa Família para famílias em situações de pobreza aqui no Brasil. Então, nós temos um benefício, que é um benefício em dinheiro. Os 2 são benefícios em dinheiro, tá? O BPC e o Bolsa Família, mas eles têm diferenças. E aí é que a coisa começa a complexificar. Vamos lá. O BPC, ele é um benefício que ele é constitucional, ele está na Constituição brasileira, tá? Ele é um benefício de um salário mínimo, em 2020 o salário mínimo era R$ 1.045, e ele é fornecido para pessoas com deficiência comprovada, tá? Ou idosos acima de 65 anos que comprovem não possuir meios de prover sua subsistência ou ser provido pela sua família. Tá? Veja, ele é um benefício, então, que ele pega uma parcela da população, que é aquelas com pessoas com deficiências e que não tenham habilidades ou condições para o trabalho. Tá? Então, isso vai ser periciado pelo INSS. Ou idosos acima de 65. Ele cobre
grande parte dos idosos em situação de miserabilidade, tá? Se a gente pensar o sistema de proteção social, a gente pensar previdência, o que nós temos na previdência? A previdência nós temos para os idosos aposentadorias e pensões, correto? Só que a previdência social nossa, ela é contributiva, ou seja, você precisava contribuir, ou ter a carteira assinada, ou contribuir como autônomo e todas as outras categorias em que se pode contribuir individualmente. Bom, isto cobre toda a população brasileira? Negativo. Por quê? Porque nós temos um problema crônico e histórico, que é o trabalho informal. O trabalho informal no Brasil não é um fenômeno recente. O trabalho informal, ele vem desde a época da abolição da escravidão, né? Onde você teve massas de população que nunca se inseriram no mercado de trabalho formal, né? Então, isso é um problema estrutural do mercado de trabalho brasileiro. Você tem uma população que trabalha a vida toda, mas não consegue contribuir para a Previdência. Ou teve um emprego fixo, contribuiu durante um tempo, parou, não teve mais emprego, foi para a informalidade, voltou para a formalidade. E ele não consegue chegar a 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Então, você tem uma massa da população brasileira que vai estar com população por aposentadoria e pensão, e uma outra parte da população idosa que vai estar desprotegida na sua velhice. Quando se está velho, não se tem o recurso do trabalho, né, para a venda da sua força de trabalho, para você ter um salário, né? Você já está com doenças, com limitações, enfim. Então, o BPC, ele supre ele juntando com a Previdência Social, os benefícios previdenciários, ele cobre hoje quase a totalidade da população idosa pobre, muito pobre, tá? Muito pobre. Porque vocês vejam que ela tem um critério de elegibilidade, que é a família com a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, teria que ser uma renda per capita inferior aqui, em dados do ano passado, a R$250, tá? Então, é uma renda muito baixa, tá? E é um benefício que, diferentemente da aposentadoria e pensão, que é um benefício relacionado ao empregador, ele é dependente das condições de vida da família, tá? Então, isso é uma coisa que é diferente de um benefício individual, como é tradicionalmente a vinculação no sistema de proteção social. Bom, Bolsa Família já vai ter outro foco, né? Veja, você tem famílias onde tem idoso que tem o Bolsa Família? Tem, tá? Tem. Mas esse é residual, assim, é bem menor. O Bolsa Família, ele tem como foco, primeiro que ele não tem como foco o indivíduo, ele tem como foco a família, tá? Então, isso é uma mudança, uma alteração importante, porque ele sai daqueles grupos focalizados e passa a compreender que a pobreza tem a dinâmica que é da família. Então, não é a criança que é pobre, é a família que cuida dessa criança que é pobre, né? Então a família... o Bolsa Família, ele atinge famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tem um recorte de renda. Aí, veja, o recorte de renda do Bolsa Família é inferior ao recorte de renda do BPC. Ou seja, o que a gente tem aqui no Brasil? A convivência de duas formas de conceber a pobreza como ausência de renda. Isso é um problema, tá? Porque você tem um benefício que diz que a pobreza e a extrema pobreza com uma renda per capita abaixo de R$250, e a outra que você vai ter a renda per capita inferior ainda, a R$89 a R$178 por pessoa. Então, o Bolsa Família, ele é um recurso
muito mais baixo que o BPC. O BPC é um salário mínimo. Um salário mínimo, vocês não têm noção do que impacta sobre a renda das famílias, né? Uma das coisas que mais impactou, por isso que eu digo que política econômica e social elas têm que estar integradas, né? Um dos momentos, isso eu não estou falando que eu acho, são dados do IBGE, pesquisas nacionais, enfim. Que um dos momentos em que você teve o maior impacto na diminuição dos índices de pobreza no Brasil recente foi quando o salário mínimo teve ganho real, acima da inflação. Então, isso tem um impacto sobre a diminuição da pobreza imenso, muito maior até que benefícios onde você tem um valor muito baixo. Tá? Então, o BPC ele tem um impacto sobre a diminuição da pobreza muito maior do que, inclusive, o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família cobre mais pessoas, tá? E a gente vai chegar lá, tá? Então Bolsa Família para pessoas que têm essa renda e membros entre 0 e 17 anos e sua composição. Então, ele tem uma focalização que são famílias que têm crianças e adolescentes. Por que isso? Porque a pobreza no Brasil, ela tem a face da infância. Família pobre... Sofia, pega o carregador para mim do computador, por favor. As famílias mais pobres no Brasil não são aquelas famílias que têm a presença do idoso. São aquelas famílias que têm crianças e adolescentes. Isso também, a gente tem que entender o seguinte, a nossa pirâmide demográfica, ela ainda está em processo de envelhecimento. Nós não somos uma sociedade já considerada uma sociedade velha, estamos longe disso ainda, só em 2040 ou 2050. Então, nós estamos no momento de uma sociedade de jovem para maduro, tá? Hoje. Então, nós temos ainda uma presença muito importante demograficamente de crianças e adolescentes, né? Então, a nossa pirâmide ela está em transformação. E nessa pirâmide, ela demora para poder se alterar. Tá? E a nossa até foi muito rápido, porque na década de 70 nós tínhamos 6 filhos por mulher. No censo de 2010, nós tínhamos 1,9 filhos por mulher. Então, nós temos diminuição da fecundidade imensa, imensa. De 70 a 2010, são 40 anos. E a nossa transição é pela diminuição da fecundidade, não é tanto pelo aumento da longevidade. Tá? Agora, então, com a pandemia que a gente tem, 70% a 80% das pessoas que morrem de Covid-19, que são idosos, já se estão fazendo estudos sobre o impacto demográfico disso, né? Do quanto que a gente vai perder de população idosa, né? E aí a gente continua vai ter uma redução da população idosa, com a redução da fecundidade, nós vamos continuar ainda sem fazer uma transição para uma sociedade envelhecida. Então, a gente ainda está um pouquinho longe disso. O que os demógrafos falam, a gente está num momento de bônus demográfico, e que agora era o momento de geração de emprego, de crescimento econômico, de redistribuição, né, de políticas sociais robustas, de financiamento do Estado, para gerar bem-estar da sua população, e inclusive para preparar quando essa sociedade começar a envelhecer, né? Eu me lembro que, só um parênteses rápido aqui, alguns anos atrás, acho que foi, não sei se agora eu já não lembro, não sei se foi 2009, por aí, teve uma reunião do BRICS aqui no Brasil, em Brasília, e eu fui convidada para falar sobre a temática da igualdade de gênero, né, das políticas de igualdade de gênero no Brasil e tal. E aí eu fui, né, e lá tinha representantes, né, claro, do Brasil, da China, da África do Sul, da Rússia, isso, do Brasil, da China, da África do Sul, da Rússia. Tá faltando alguém, gente? São 5, né? Brasil, Rússia, África do Sul, China, Índia. Estava esquecendo da Índia. Bom, e aí
Uma coisa me impressionou muito, mas muito, gente. Eu sempre gosto de falar isso. A China é um país que também está fazendo a transição para a sua população idosa. Ainda não é também um país, é um país muito semelhante do ponto de vista demográfico com o Brasil. Eles não têm um número de filhos elevado porque eles tiveram uma política de redução da fecundidade enorme, né? Por conta da quantidade de população que eles têm para o seu território. Bom, eles estão com um planejamento, como eles estão no momento de bônus demográfico e de crescimento, eles estão se preparando em termos de políticas sociais e infraestrutura para acolher o envelhecimento da sua população. Vocês sabem o que é o envelhecimento da população chinesa? É o envelhecimento da população brasileira. São 240 milhões, eles estão se planejando para atender 240 milhões de pessoas, mais do que a população brasileira, para acolher a população idosa daqui a 20, 30 anos. Então, eles estão se preparando agora, com serviços, né, hospitais-dia, centros-dia, equipamentos de cuidado, enfim, eles estão se preparando. Então, ou seja, isso é possível, né? Um país com mais de 1 bilhão de pessoas, que vai ter em 20 anos 240 milhões entrando na população idosa, e eles estão se preparando para isso, por que nós brasileiros não podemos nos preparar para isso? Então, eles mostraram lá, e foi muito impressionante, eu fiquei muito impressionada com o tipo de planejamento para cuidar de uma população que ainda não chegou lá. Né? Então, isso é um pouco assim, um exemplo da nossa falência em termos do planejamento de políticas públicas relacionadas ao social no Brasil. Né? Bom, então fechei o parênteses, porque foi algo que me impressionou demais, essa apresentação do que eles estão fazendo lá. Bom, então, outro grupo de famílias que o Bolsa Família atinge também são aquelas famílias com renda até R$ 89,00 por pessoa, que são famílias consideradas em pobreza extremo, e aí pode ter filhos ou não, tá? Podem ser famílias só com 2 velhinhos, por exemplo, não tem BPC, não tem aposentadoria, não tem pensão, vivem eles 2 e um sobrinho, por exemplo. Então, eles têm uma renda muito baixa, enfim, tá? Então, esses também podem ser cobertos pelo Bolsa Família. Bom, mas o Bolsa Família, também diferentemente do BPC, ele tem contrapartidas. Ou seja, tem algumas coisas que aquela família que recebe tem que cumprir, tá? Que são as contrapartidas. Quais são elas? Para gestantes, famílias que têm gestantes, fazer as consultas de pré-natal. Para aquelas famílias que têm nutrizes, participar de atividades educativas sobre o aleitamento materno, né? Quer dizer, um foco muito importante sobre a política do aleitamento materno e alimentação saudável e tal. Para crianças com até 7 anos de idade, manter o cartão de vacinação em dia. Opa! Cartão de vacinação em dia para criança, né? É uma contrapartida do Bolsa Família. Né? Então, as crianças que recebem o Bolsa Família são todas vacinadinhas. Garantir frequência mínima, no ano, de 85% na escola para crianças e para adolescentes de 6 a 15 anos, 75%, não, minto, para criança e adolescente de 6 a 15 e de 75% para adolescentes de 17 anos na escola. Então, você veja, tem contrapartidas na saúde e tem contrapartidas na educação. Bom, eu vou avançar aqui mais rapidinho para a gente poder debater isso. Bom, então, o que as políticas, esses benefícios têm de inovação, né? E principalmente o Bolsa Família, né? O Bolsa Família tem 2 grandes inovações importantes, tá? Primeiro, ele é um benefício que ele tem uma focalização nos grupos sociais onde incide mais a pobreza. Ou seja, ele foi um programa que ele se baseou em pesquisas demográficas do IBGE, dados quantitativos nacionais e de outras pesquisas correlatas,
que pesquisam a pobreza e onde essa pobreza incide no Brasil e que natureza é essa pobreza no Brasil. Então, esses estudos mostram, que já não é de hoje, mostram que a pobreza no Brasil da infância. Então, o Bolsa Família ele foi desenhado para atingir este público. Então, é o que os autores de política social vão dizer que é uma política bem focalizada. É uma política bem focalizada. Veja, a focalização em si vai conseguir sozinha resolver o problema da pobreza? Não. Tá? Mas uma política que é bem desenhada, sim, tem um impacto importante, né? E isso é uma inovação na política social brasileira, né? Que é num modelo assentado em pesquisa e que ela chegue àquele público a que ela se destina, né? Bom, então, isso é uma primeira inovação. A segunda inovação do Bolsa Família são as contrapartidas. E aí é um debate muito extenso, que aí a gente pode até fazê-lo no debate. Se essas contrapartidas elas são adequadas, não são, se elas são importantes, se elas são boas, se elas são adequadas, se elas são impositivas, o que seja. A gente tem ali um processo que é bem complexo. Veja, se por um lado as contrapartidas elas são, de uma certa forma, uma imposição, são. Por quê? Porque nenhuma política social baseada num sistema de proteção social, ela tem uma... você só recebe um benefício, você tem uma obrigatoriedade. Não, você recebe um benefício porque você simplesmente é um cidadão. Então, é um direito de cidadania por si, per si. Tá? Então, as políticas sociais, elas são orientadas dentro desse princípio. Né? O SUS, por exemplo, o SUS ele é universal. Tanto vai a pessoa da comunidade que mora aqui do meu lado, quanto eu, quanto, sei lá, o filho do Ike Batista. Pode ir no SUS. Não há nada que vá constrangê-lo, simplesmente por ser um cidadão brasileiro. Tá? Então, o Bolsa Família, ele tem... Bom, aí os críticos vão dizer, bom, mas por que quando é com pobre, você tem que ter uma contrapartida? Ah, porque o pobre, ele vai se aproveitar disso, ele não vai querer trabalhar. Gente, alguém, por favor, vai deixar de trabalhar por receber R$89 por mês? Para sustentar uma família, quer dizer, por cada filho? Né? Então, no máximo que você tiver 2 ou 3 filhos, aí esse benefício pode variar até R$200. Será? É um benefício que, né, ele é muito baixo. É diferente do BPC, que é um salário mínimo. É um benefício muito, muito restrito. Bom, então, ele tem uma imposição, né? Ele tem contrapartidas, né, que são imposições da política social. Bom, para outros... Né, para outros grupos sociais, você não tem contrapartida nenhuma. Por exemplo, para a exploração, para os bancos, você não tem contrapartida, né, para empresário do agronegócio, não tem contrapartida. Eles poderiam ter contrapartidas, né? Ó, você explora aqui, mas você tem que dar uma contrapartida X. Mas isso não é a realidade. Então, você tem essa crítica. Por outro lado, essas contrapartidas também produziram, e isso os estudos mostraram, produziram um aumento da inserção de crianças, mas principalmente dos jovens mais para o final, na manutenção na escola. Então, você teve um aumento da frequência escolar, né? Você teve... E aí você tem, inclusive, famílias onde uma criança ou um adolescente concluir o ensino fundamental, essa criança vai ser a primeira que vai concluir o ensino fundamental. O ensino fundamental. Então, você tem um impacto importante em torno da ampliação do acesso à educação pública,
né? Você tem isso tudo já foi medido, tá, gente? Isso tudo não sou eu que estou falando da minha cabeça, não. São pesquisas que foram feitas na área da educação, na área da segurança alimentar. Você teve diminuição da desnutrição em crianças de 0 a 2 anos, né? Por quê? Pelo impacto do pré-natal, da amamentação, vacinal e do acompanhamento. A criança chega no centro de saúde, ela chega na política de saúde, na atenção básica, e ela não toma só a vacina. Ali, a enfermeira já encaminha, olha, vamos marcar a consulta com o pediatra. Então, você tem um volume de população que chegou às sociais. Essa população estava fora da política social, das outras políticas sociais. Então, através do Bolsa Família, você teve uma de população que chegou no SUS, que começou a ser assistida no SUS. Mulheres que chegavam para fazer o pré-natal e que fazer regularmente, aumentou o número de consultas ginecológicas no Brasil. Aumentou o número de crianças que saíram da desnutrição. Diminuiu a mortalidade infantil. Então, você tem indicadores de resultados extremamente importantes e que têm a associação com as contrapartidas, tá? Porque elas inseriram grandes grupos populacionais ao acesso à política social. Veja, você pode ter o SUS e as pessoas não vão, né? As pessoas não chegam, porque as pessoas às vezes não têm nem dinheiro para ir, né? Se você não tem o serviço perto da sua casa, né? Isso avançando um pouco mais, isso também é um problema do Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele precisa, para incluir as famílias, que essas famílias cheguem na política de assistência social, cheguem num equipamento do SUS, né, um CRAS, para solicitar o Bolsa Família. Elas vão ser cadastradas, vai ter uma entrevista, né, detalhada, com um mapeamento daquela família, as características daquela família. Hoje você tem informações sobre as famílias que não estão só no IBGE, se você quiser pesquisar nos grandes bancos de dados do SUS sobre a pobreza, sobre as famílias, tem dados, né? Essa família vai ter que ser acompanhada pela política de assistência. Mas veja, hoje, um problema do Bolsa Família é que você tem famílias hoje que sequer conseguem acessar o Bolsa Família. A gente tem um nível de miserabilidade que, por exemplo, hoje está muito visível nas ruas do Rio de Janeiro, né? Que você vê as pessoas na rua com crianças e essas conseguem ter o Bolsa Família, porque elas não conseguem sequer chegar num equipamento da assistência social. Então, isso é um desafio. Um desafio de incluir famílias, de incluir mais famílias que têm perfil para o Bolsa Família e que estão fora. Então, veja, mesmo um programa com impacto em várias políticas sociais e indicadores sociais importantes, com uma renda bem baixa, você já tem uma importante mudança social atrelada a esse benefício, mas ainda assim você tem estratos populacionais que sequer conseguem acessar o Bolsa Família. Né? Professora, eu tenho uma pergunta. Tá na hora, né? Tá na hora, mas, né? Não, temos ainda um tempo, mas queria lhe fazer uma pergunta. Quantos anos que esse projeto está sendo implementado aqui no Brasil? Começou quando? Olha, com quantos anos? Eu acho que o Bolsa Família ele é de 2004, se eu não me engano. Acho que é 2004. Então, ele já tem muitas pesquisas foram feitas avaliando essa experiência aqui no Brasil e tal. Né? Então, já está demonstrando os resultados de implantar esse projeto, né? Planejamento é tudo, né? E pesquisa avaliando, né? O Bolsa Família ele foi muito avaliado. Ele é um dos programas mais avaliados na política social brasileira. Né? Você tem pesquisa na área da educação, na área da saúde. Dentro da área da saúde você tem pesquisas na saúde da mulher, na saúde da criança, na segurança. Então você tem uma montanha de resultados já avaliando, né? Os benefícios que essa política teve, mesmo com os seus limites, mesmo não cobrindo
toda a população pobre no Brasil, porque o Bolsa Família, a gente às vezes acha que ele teve um impacto, que ele cobre toda a população pobre no Brasil. Não, ele cobre as populações em extrema pobreza, tá? E ele conseguiu tirar, né, 30 milhões de pessoas da pobreza extrema. É muita gente, né? É muita gente, né? Consumindo, né? Comprando mais comida, comprando calçado para a criança que não tinha um calçado para ir para a escola, né? Comprando material escolar, né? Uma caneta, uma mochila. Ou seja, então ele tem um impacto sobre não apenas a redução da fome. A fome é o grande... Né, o grande resultado do Bolsa Família. Sim. Todos os estudos mostram isso, né? A diminuição da mortalidade infantil, a diminuição da desnutrição, a diminuição da fome mesmo, né? Porque grande parte desses recursos vão para comprar comida. Né? Diminui a violência, diminui a violência. Sim, diminui sim, ele tem... a própria ignorância social. Pois é, ele tem, em relação à questão de gênero, também já foram feitas algumas pesquisas importantes em relação a isso, né? Que mostram que muitas mulheres passaram a não depender economicamente dos seus maridos, olha, com um recurso muito baixo, né? E isso, inclusive, as possibilitou romper com situações de violência. Né? Agora, por outro lado também, como as contrapartidas elas são muito rígidas, assim, muito importantes na política, você tem também um reforço, muitas vezes, do papel cuidadora das mulheres, o que acaba impactando também sobre a possibilidade dela gerar renda. Né? Então, você tem famílias em que a família recebe o Bolsa Família, mas mesmo assim a mulher sai para trabalhar para gerar renda. Aí a criança não vai para a escola. Aí ela não vai para a escola, aí a escola chama e diz assim, ela está com mais falta, e aí ela perde o Bolsa Família. Né? Então, você tem também, se por um lado você impacta na desigualdade de gênero, por outro lado, você também reforça e limita, muitas vezes, as possibilidades das mulheres poder, principalmente as mães chefes de família, né, ou as famílias monoparentais femininas, de gerar renda por conta das contrapartidas e, muitas vezes, do não entendimento, né, do operador da política de educação, principalmente, né, e entender que são situações muito complexas que essas famílias vivem, né, e que não pode ser só... Porque 85% de presença, gente, é muito alto, né? Eu fico pensando assim, se a minha filha, sei lá, fica doente, uma criança de 6, 7 anos, ficou doente 4, 5 vezes no ano e teve que tomar antibiótico, não sei o que, ela já vai ter um número de faltas que já vai passar de 85%, talvez, né? Então, assim, bem rigoroso, tá? E, por fim, assim... Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, se me permite. Tá. Existe também as creches para essas pessoas que, de repente, a mulher é obrigada a sair para trabalhar, mas tem filhos pequenos, então faz parte do projeto também creche? Não, deveria. Não, pois é. Pois é, porque a lei no Brasil diz que a escolaridade obrigatória é a partir dos 6 anos de idade. Isso mudou também agora na década de 2000. Eu não lembro ao certo qual foi a data, tá? Porque era 7 anos. Aí caiu, eu acho que foi no início da década de 2000, caiu para 6 anos, tá? Então, a escolarização obrigatória, que é o ensino fundamental, a criança é obrigada a entrar com 6 anos. Então, essa contrapartida incide sobre a faixa etária da escolarização obrigatória. A criança de 0 a 6 anos, ou 5 anos e 11 meses, que tem acesso à creche pré-escola, você não tem uma oferta universal de creche pré-escola no Brasil. Inclusive, o Brasil tem um dos piores indicadores da América Latina. Só ganha do Haiti, de Honduras, El Salvador, o Brasil está acima. Então, Argentina... muito mais, o Uruguai, o Chile, o Paraguai, tem uma cobertura de creche pré-escola muito maior que o Brasil. Só para vocês terem uma ideia... Porque cria só para vocês terem... dilema.
Pois é, só para vocês terem uma ideia, no censo de 2010, agora a gente vai atualizar, né? Se o censo realmente conseguirmos fazer. Mas em 2010, você tinha uma cobertura de creche, ou seja, de 0 a 3 anos, no Brasil, de 18%. Ou seja, só 18% das crianças de 0 a 3 anos estavam em creche. Esse é um indicador baixíssimo. Isso contando com criança com creche particular, que os pais pagam. É tudo, tá? Irrisório. E de pré-escola, é muito baixo. E de pré-escola, acima de 3 até 5 anos e 11 meses, era de 70%, que já aumentou, que já houve um aumento bastante grande em relação a depois da Constituição. Então, aumentou. Mas mesmo assim, você ainda tem 30% de crianças que nunca foram, porque se não tem pré-escola, provavelmente também não foram para creche, porque creche é 18%. Né? Então, a política de educação no Brasil é extremamente precária e impacta, sim, sobre a possibilidade das mulheres irem trabalhar, porque elas aí não têm com quem deixar os filhos. Né? Ou senão elas são obrigadas a contratar alguém que tome conta da criança elas têm que pagar essa pessoa. Isso. Pois é, mas aí se faz o cálculo. Bom, se eu tenho que pagar, eu tenho um tanto para pagar para cuidar dos meus filhos, quanto que eu tenho que ganhar para poder pagar? Né? Senão eu não saio, eu não vou para o mercado de trabalho, porque se for, né, para eu pagar, para eu ganhar igual ou um pouquinho a mais, tirando o transporte público, enfim. É toda uma engenharia e um cálculo, né, que está intervindo no acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Né? Cálculo esse que não está posto para os homens, mas está posto para as mulheres. Né? Bom, e por fim, um outro dilema do Bolsa Família é o acesso ao trabalho, né? Porque, bom, pelas mulheres eu já até sinalizei aqui alguns problemas, né? E por outro é que, como você tem um critério de renda per capita muito baixo, né? Quando você tem a geração de emprego de um membro da família, você sai desse corte de renda per capita. Mas, às vezes, é um trabalho que o pai ou a mãe ou o filho mais velho, enfim, teve, mas é um trabalho que não tem qualificação, né? É um trabalho onde é um trabalho que muitas vezes vai ser informal, né? Ou que gera renda num determinado momento e depois ele não gera mais. Então, você tem uma entrada e saída do Bolsa Família muito grande, tá? Você tem uma entrada e uma saída muito grande por conta dessa variável relacionada ao trabalho. Porque você não pode ter um programa que também não estimule as pessoas ao trabalho, até porque ele não desestimula, porque ele é muito baixo, mas, ao mesmo tempo, que não é o fato de você ter um membro que gera uma renda de um salário mínimo, que é o que a grande maioria da população tem, e que vai tirar essa pessoa da renda per capita de até R$ 178, que ela vai sair da condição de pobreza. Ela pode sair da condição de pobreza extrema, mas ela ainda precisa de assistência. Essas crianças ainda precisam de assistência. Então, esse é um dilema importante relacionado ao Bolsa Família, que é a questão da relação com o mercado de trabalho, né? E com as características do mercado de trabalho que a gente tem, que eu já até sinalizei anteriormente. Enfim, essas são as questões que eu queria trazer para vocês, né? E agora sim eu espero e aguardo o debate para a gente poder trocar mais ideias, enfim, ouvir mais vocês, porque eu acho que eu falei muito. Não, imagina. Eu só peço, se puder, para o share. Muito obrigada. Pronto. A senhora foi brilhante, é uma aula assim que eu acho que todo o Brasil deveria lhe ouvir, porque esclareceu muitas dúvidas, eu aprendi coisas novas que eu também não conhecia. Eu achei muito, muito, muito boa a sua apresentação. Nós tivemos algumas perguntas, se a senhora me permite. E se tiver alguma pergunta entre vocês, por favor, me avisem que eu abro o microfone para vocês. Então, a questão é, devido à situação pandêmica do Brasil, na sua opinião,
qual deve ser o papel do governo para diminuir a pobreza nesse momento em que vários brasileiros perderam seus empregos nesse momento pandêmico? Você quer me passar um bloco de 3 perguntas? Que aí eu já tento responder, né? Melhor, né? Quais são melhores indicadores para medirmos a situação de pobreza de um determinado país? E a terceira, na sua opinião, qual o estado que adotou a melhor política de Estado de combate à pobreza do século XX? Você pode repetir, por favor, a última? Na sua opinião, qual o estado que adotou a melhor política de Estado de combate à pobreza no século XX? Ok. Ok. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta sobre a pandemia e a diminuição da pobreza. Veja, olha, o que os estudiosos vêm mostrando é que a pandemia, ela agudizou alguns problemas e ela deu visibilidade a eles, deu muita visibilidade, tá? Mas não foram problemas que foram criados pela pandemia. Isso é importante dizer. A única coisa que a pandemia trouxe foi o Covid-19, tá? Nada do que a pandemia trouxe já não existia, ok? Então, a pandemia, ela agudizou os problemas sociais, tá? Esses problemas sociais já existiam. Já existia pobreza, já existia desemprego, tá? Já existia violência contra a mulher. Então, assim, o que a pandemia fez foi piorar essa situação, tá? Por uma situação de um problema sanitário que atingiu o mundo inteiro, uma doença que sozinha mata muito, né? Porque se a gente pensa, não, agora só se morre de Covid. Não, não só se morre de Covid, não. Se morre de problema cardíaco, se morre de câncer, se morre de tudo. Mas a gente tem uma doença que sozinha, só ela tá matando tanto, ok? Bom, então, primeira coisa. Então, a pobreza já existia antes da pandemia. O que os estudiosos estão, no momento, estudando, né? Porque a gente, assim, gente, na pandemia, tá tudo acontecendo nesse momento. Então, a gente está tudo estudando agora. Então, a gente não tem ainda nem muita calma para estudar e daqui a 2, 3 anos pensar no que aconteceu. Não, porque está tudo muito rápido, né? O que os autores vêm mostrando primeiro, a pobreza está aumentando, tá? Segundo, após o controle da pandemia, continuaremos tendo repercussões do processo da pandemia. Então, os estudiosos na área da assistência social e na saúde também, dizem que em torno de 3 a 5 anos, nós ainda vamos viver, depois que todo mundo tiver vacinado, melhorou, está sob controle. Depois, 3 a 5 anos, nós ainda teremos efeitos sanitários e socioeconômicos. 3 a 5 anos. Então, não é uma coisa que vai se sair rápido. Não, acabou, controlou a pandemia, voltamos à maravilha. Não. Tá? Então, isso significa que a assistência social, que no Brasil é a política direcionada para isso, precisa se preparar. Então, ela precisa ter mecanismo. Primeiro, ela precisa ter financiamento. Qual foi a política que está perdendo mais recursos? É a assistência social. 40 bilhões perdeu do ano passado para cá. E vai perder por conta do ajuste fiscal. Então, ou seja, a política de assistência social é a que está tendo maior impacto de desfinanciamento,
Bom, saúde, se tivesse mais financiamento, ia ser um escândalo, né? Mas a assistência social é que perdeu mais recursos. Então, veja, você tem um congelamento do Bolsa Família, você não tem família entrando, tá? Não sei quando que o governo vai rever isso e abrir novamente acesso ao Bolsa Família. Então, o Bolsa Família está congelado. Está congelado em termos de número de famílias acessando e também no aumento do benefício, né? Você teve um aumento, não sei se foi 2019, acho que foi 2019, teve um aumento do valor do benefício, depois não teve mais. E com o controle fiscal, não tem a gente não visualiza um aumento do Bolsa Família. Ou seja, a política de enfrentamento à pobreza no Brasil está sofrendo muito. Por quê? Porque o SUAS, ele tem equipamentos. Ele tem equipamentos onde essas famílias são acompanhadas. Não é só a renda, aquilo que eu estava falando para vocês. Não é só a renda, é acompanhar essas famílias, né? Acompanhar a execução das contrapartidas. Olha, tá vendo? Chamar essa família, olha, estamos identificando aqui, essa criança não está indo para a escola, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? E isso ser trabalhado nos centros de referência da assistência social pelas assistentes sociais e psicólogas. Né? Isso ser acompanhado. Então, tem todo um sistema de proteção social de conselho tutelar, enfim, que está envolvido e que está desfinanciado. Ele já estava desfinanciado e agora está mais desfinanciado ainda. Por quê? Porque também você tem crise econômica, retração da atividade econômica, né? Menos impostos e a priorização não está sendo a priorização do social, está sendo a priorização do ajuste fiscal. Isso tem um preço para a nossa população. Isso tem um preço muito elevado, né? Então, para pensar qualquer política de enfrentamento à pobreza na pandemia e no pós, porque eu já estou pensando no pós-pandemia, né? Quer dizer, claro, eu estou pensando agora no sentido da gente sair dessa situação e sobreviver, né? Se manter vivo em nossas famílias, claro, isso é óbvio. Mas a gente já pensa no pós. Então, se você não tem um sistema de vigilância socioassistencial que mapeia, você não tem recurso para mapear essas famílias no território, para identificar que famílias estão em situação de maior vulnerabilidade, trazer essas famílias para o equipamento, ter profissionais para atender, né? Ampliar o Bolsa Família. Né? Se você não tem isso, você não vai ter nenhum tipo de enfrentamento à pobreza com qualquer impacto socioeconômico, social ou econômico para essas famílias. Então, a situação é muito grave mesmo, né? Então, o auxílio emergencial, ele é fundamental, porque as pessoas estão voltando à condição de fome. Eu nem gosto muito de falar em segurança alimentar, porque fica uma coisa muito pomposa. É fome mesmo. Insegurança alimentar é fome. Então, as famílias estão passando fome. Então, elas precisam do auxílio emergencial. Agora, veja, o auxílio emergencial é péssimo. Não aprendeu nada com Bolsa Família, no sentido de focalizar. Por quê? Porque você teve um auxílio emergencial ano passado, que muitas pessoas que não precisavam receberam. Veja, é claro que uma pessoa que está no desemprego precisa, é óbvio que ela precisa. Mas você tem pessoas que estão piores do que ela. Então, se você quer fazer um auxílio emergencial que chegue naquela população mais pobre, você vai ter que saber onde é que ela está. E o que foi feito no auxílio emergencial? As pessoas procuraram a agência da Caixa Econômica. Não foi, a escolha política não foi pelas pessoas irem para a política de assistência social. Você já tem um equipamento no Brasil todo. Você tem o SUAS implantado no país todo. Por que o governo não colocou isso nas mãos dos municípios? Que as pessoas fossem ao CRAS para serem cadastradas. Ele já tem o cadastro único de todas as famílias que recebem Bolsa Família, de todas as famílias que recebem o BPC. E entrariam mais famílias que seriam cadastradas por um sistema que já existe. Aí as pessoas já correram na Caixa Econômica. Caixa Econômica, gente, não é serviço assistencial, é um banco, né? Então você teve um escoamento de recurso
Claro, chegou, como foi uma magnitude muito grande, 60 milhões de pessoas receberam, claro que chegou nos pobres, óbvio que chegou, mas também chegou em pessoas que não precisaria ter chegado. E agora eu também não sei como é que vai ser, porque eles continuam não trabalhando por dentro da política de assistência social. É lamentável, né? É lamentável que a política de assistência social esteja sendo desprezada, uma política que hoje está no Brasil inteiro consolidada, né? Enfim, então, em relação a isso. Bom, quais os melhores indicadores de pobreza? Acho que renda é um indicador que, por mais que a gente seja crítico, é impossível esse indicador não existir, tá? Acesso à renda, acesso ao trabalho, tá? Então, e aí o acesso ao trabalho tem uma amplitude muito grande, tá? Porque você tem formação para o trabalho, qualificação profissional, política de ativação de mercado de trabalho, aí você tem uma coisa muito, muito forte. E o terceiro indicador é acesso à política social, né? Sem acesso à política social, você não diminui pobreza. Só com renda você não diminui pobreza. Você não impacta nos níveis educacionais, que é um indicador fundamental para o desenvolvimento econômico e social, tá? Você não impacta sobre indicadores de saúde, porque a pessoa pode usar o dinheiro para consumir para comida ou para outras coisas, mas não para o cuidado em saúde. Então, você pode ter dificuldades de prevenção, de uma série de doenças e de agravos e de, né, enfim, e de problemas sanitários que vão vir depois. Então, esses 3 indicadores são indicadores fundamentais para enfrentar a pobreza, tá? Acesso à renda, acesso a políticas sociais e acesso ao trabalho, tá? Bom, os países ou estados que adotaram a melhor política de enfrentamento à pobreza. Bom, aí é complicado. Por quê? Porque primeiro, você tem momentos históricos. Então, por exemplo, eu poderia fazer um recorte na Inglaterra. Inglaterra teve, após a Segunda Guerra, um dos melhores sistemas de proteção social e de diminuição da pobreza da história da Inglaterra, tá? E ele foi modelo para inspiração para muitos países. Então, no pós-guerra, eu colocaria a Inglaterra como um país exitoso nisso. Mas não só a Inglaterra, né? Você teve outros países também onde você teve políticas sociais muito exitosas, né? Mas aí são países, inclusive, que têm uma maior homogeneidade socioeconômica das suas populações, né? Se a gente pegar os países escandinavos, fica até desumano, é igual jogar, sei lá, o Flamengo com, sei lá, o Gregory sabe, pega um time bem ruim, Gregory, aqui no, sei lá, o Olaria, aí é difícil, né? São países altamente homogêneos, né? Que você tem uma desigualdade social muito, muito menor que, por exemplo, o Brasil, que é um dos campeões, né? Se comparar ao lugar em que ele está, na 10ª economia do mundo, ele está lá atrás, né? Lá embaixo, em desigualdade social. Então, fica até Mas são países que têm políticas sociais exitosas com índices de pobreza muito baixos, até hoje, né? Você vê Israel também, que começou com todos aqueles que sobreviveram ao Holocausto e começaram a fazer os kibbutz, né? Agrícola, educacional. Pois é. E olha a potência. Israel tem uma especificidade importante, por quê? Porque foi um país que ele inicialmente foi construído de forma muito... como é que é o termo? De forma muito comunal. Tá? Então, você tinha, tanto no aspecto rural, você tinha propriedades que eram de todos. Então, assim, os lucros eram todos divididos. Então, eram quase experiências comunistas, né? Então, você tinha no início do Estado de Israel, você tinha muito pouco pobre, porque você tinha, né, uma produção muito comunal e uma distribuição também comunitária desses recursos advindos da exploração da terra, por exemplo. E até hoje é um país que você não tem latifúndio. Não existe essa figura que tem no Brasil e Israel, até também porque não é um país muito grande, mas tem uma agricultura desenvolvida pela tecnologia. Exatamente. Pela tecnologia. Criou que no Brasil raízes, também tem. Criou raízes na sociedade. Pois é. Então, é um país que já nasce com um potencial de não desenvolvimento de desigualdades
muito Sim. grande. Mas é completamente diferente da nossa história, né? O Total. Brasil é um país com uma marca escravocrata que não sei quando que a gente consegue superar essas marcas, porque ela é uma das raízes da desigualdade social, não só racial, mas da desigualdade social no Brasil, da pobreza no Brasil. Ela tem raízes, né? Na escravidão, né? No mercado de trabalho, como eu falei, né? Essa ideia do mercado de trabalho marginal de trabalho, do mercado informal, é uma característica eminentemente brasileira. Né, que outros países têm, mas não na magnitude que a gente tem e não tanto tempo. Né? A figura da empregada doméstica, por exemplo, é uma figura emblemática do Brasil. Né? Hoje, o que você está tendo na Europa, a figura da doméstica, por conta das imigrantes. Você não tinha essa figura, não existia. Esse processo, inclusive, está sendo chamado, se cunhou esse termo de brasilianização do trabalho doméstico, porque você não tinha essa figura da empregada. Então, eles criaram, existe esse termo, brasilianização. Então, assim, essa ideia de países que melhor adotaram políticas de enfrentamento à pobreza, você tem experiências muito diversas, né? E ao longo do século XX, e experiências assim que têm impactos muito diferentes para os países. O que hoje, por exemplo, atualmente, um país que tem desenvolvido a política de renda mínima, né? Você tem a França, por exemplo, é um país importante em relação a programa de renda mínima, né? Então eles vêm desenvolvendo e aperfeiçoando algumas características desse programa de renda mínima, que tem agora a variável da migração, né? Então os países europeus eles têm para um outro, a face da pobreza na Europa mudou. Então é isso, assim, tem um país que desenvolveu melhor ou pior, você tem experiências históricas que desenvolveram bem, né? Mas isso vai mudando, né? A Europa hoje você tem uma pobreza que é uma pobreza migratória, né? Então isso traz elementos importantes para qualquer política. Bom, professora, respondeu brilhantemente. Eu acredito que, por hora, são as perguntas que vieram a mim. Eu quero lhe agradecer imensamente a sua participação no Happy Hour. Foi, assim, uma aula, realmente. Até me foge palavras, porque realmente aprendi muito hoje. Queria lhe passar o microfone para as suas últimas considerações, professora. Tá ótimo. Gente, olha, eu só tenho a agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma temática que, para muitos, é uma temática muito nova, né? Mas é isso, a gente vai... as coisas novas a gente depois corre atrás e vai se aprofundar, né? O debate ele é muito rico, ele é muito grande, né? Sobre essa questão, né? E eu acho que ele é fundamental para vocês que estão em formação na área de relações internacionais, né? Na área que vocês estão estudando, atravessa, né, diversos campos do conhecimento, diversas profissões, né? Então é isso, assim, foi um prazer estar com vocês. Desculpe, eu falei muito, costumo falar muito mesmo, sou faladeira. Não, mas enfim. Foi brilhante, professora, com muito conteúdo, é muita estrada percorrida. Bom, eu queria também convidar todos vocês no dia 19 de março, nós vamos estar com a nossa próxima Happy Hour, falando sobre prepare-se para pensar e agir com visão global. Faça uma imersão internacional sem sair da cidade. Veremos você na próxima Happy Hour na internet. Muito obrigada. Obrigado a todos por estarem conosco. Até a próxima.